Nós vamos começar um tema hoje, tema novo, mas não tão novo. É um assunto já falado pela igreja, porém não tão bem entendido. Então eu vou ter que falar de novo, com mais detalhes. E nós vamos partir da base teológica, do embasamento bíblico de tudo aquilo que nós cremos e devemos crer e nos manter firmes na palavra de Deus. Para isso, nós temos que trabalhar quando tudo inicia. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus criou a terra, criou tudo que há aqui, e no sexto dia criou o homem. E quando ele cria o homem com um propósito. Homem e mulher, isso que nós vamos ver. Vamos entender que o capítulo 1, ele fala da situação mais ampla. Depois ele vem no capítulo 2 e no capítulo 3 e detalha os acontecimentos dentro do capítulo 1. Tá? Ok. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, etc. Criou Deus. Note que aqui a mulher ela foi criada no capítulo 2, versículo 18. Então aqui nós temos uma síntese global, depois ele vai detalhar. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque aqui carrega todo o princípio da criação de Deus. Como princípio, notem que eu escrevi aqui marido e esposa. Eu não escrevi homem e mulher. Por quê? Porque dentro da distribuição do capítulo 2, ele vai criar o casamento. Por isso ele está falando aqui para quê? Para uma família, para um casal. Homem e mulher. Tá? E homem e mulher aqui, eles devem fazer o quê? Produzir a imagem de Deus. Vamos lembrar que o nosso Senhor, ele tem luz própria, ele é luz. Nós não somos luz. Não temos luz própria, mas nós devemos ter luz, refletindo a luz dele através de nós. Tá? E isso daí é muito importante para nós entendermos esse refletir. Ok? Então, aqui nós estamos chegando diante do primeiro tema: refletir a imagem de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Nota, eu pulei da criação para o texto da igreja. Por quê? Porque nós somos igreja. Então, este ensinamento, esta missão está sendo dada ao homem e à mulher, dentro da mesma missão, submissão, na mesma missão do homem, para refletir a imagem de Deus. E aqui, na carta aos Colossenses, nós vamos ver essa questão. Quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível. Logo, ele é o Deus visível. Tá? O primogênito de toda a criação. Precisamos visualizar e entender este ensino. Vamos seguir mais um pouquinho, para nós podermos entender dentro do contexto. Hebreus, capítulo 1, e eu quero focar na questão da luz, do resplendor, gente. Vamos lá. Hebreus 1, 3. Eu não vou
destrinchar tudo que tem no versículo. Eu vou ir no versículo tudo que tem a ver com refletir a luz, refletir a imagem de Deus. Ok? Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, ó, a luz. Ele é o resplendor da glória. Ele não está refletindo a glória. Ele é a glória. Ele é a luz, a expressão exata do seu ser. Aqui a expressão é a ideia de ser. O mesmo conteúdo, o mesmo ser. Ser ali é substância, tá? Hipostasis no grego. Por isso que quando Jesus se faz homem, o nome chama-se união hipostática. A união da substância Deus com a substância homem. Essa união das duas substâncias chama-se união hipostática, tá? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Espera um pouco. Como que o universo foi criado, gente? Haja luz. Houve luz. Haja firmamento. Houve firmamento. O universo foi criado pela palavra do poder. E o universo é mantido ainda hoje como? Pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso que o mundo não desintegra. O eixo não sai do lugar, porque sair do lugar desmancha tudo. Tá? Mas quem está mantendo tudo isso? O Senhor Jesus. Vamos lembrar que Ele é Deus, Ele é Criador. Tá? Então, ainda hoje, Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É onde Ele está hoje. Ele ressuscitou, está à destra do Pai. Então, o Senhor Jesus é o quê? O resplendor. Ele não é apenas o reflexo. O reflexo devemos ser o quê? Nós. Vamos ver isso. Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Está falando do ser humano. Está falando daqueles que são nascidos de novo, aqueles que têm comunhão com Deus. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Por quê? De longe a gente vê a luz. Eu morava em Atibaia. Tinha uma montanha na frente de Atibaia. Mas você via um reflexo muito forte de luz atrás da montanha, São Paulo. Não tem como esconder. Está entendendo? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E São Paulo estava atrás do monte. Ainda você via a luz. Então, nós não podemos ter uma luz escondida. Luz apagada. E é esta missão aqui. Refletir tem que ser luz acesa. No alto da montanha, para todo mundo ver. 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Não é para colocar escondida. É para iluminar. Mas no velador, no lugar visível, para clarear tudo. Por que a lâmpada está aqui em cima? Para clarear. Se a lâmpada estivesse aqui dentro da gaveta, não ia resolver nada. Né? E alumia a todos os que se encontram na casa. Então, quando está falando de refletir a imagem de Deus, ele está falando de uma missão que foi dada para o casal, para a família, e nesta missão, o responsável é o marido. E a esposa é auxiliadora idônea. Na missão de refletir. É isso que é refletir, gente. A imagem de Deus. Porque nós devemos ser o quê? Luz. Versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha aí o que nós estamos falando. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, olha o detalhe aqui.
Vejam as boas obras de quem? Nossa. O homem não é salvo por boas obras, mas ele é salvo para boas obras. Depois de salvo, depois de tendo comunhão com Deus, depois que nasceu de novo, ele tem que produzir frutos. E os homens, vendo isso, devem glorificar o vosso Pai, não é o Pai deles, é o nosso, que está nos céus. E como que isso vai ser visível? Refletindo a imagem de Deus. Esse é o princípio de tudo, gente. Toda argumentação que é feita no texto de Coríntios do culto público e no texto de 1 Timóteo do culto público está baseado em Gênesis. É um argumento teológico. Quando Deus cria o homem, ele cria para uma missão, para uma função. Mas como nós estamos na dispensação da igreja, qual que é a nossa função? E ele repete, a função de vocês não mudou não, é a mesma, é refletir a imagem de Deus. A mesma que foi lá quando Deus criou o homem, ele já deu a missão. E a missão não terminou, está continuando. Muito bem. Voltando ao nosso texto, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, de Jesus, e para ele, Jesus. Por meio dele e para ele. Então aqui nós estamos diante de que Jesus é o quê? É o Criador. Tudo é criado por meio dele, ou seja, com a ideia que o poder no interior do seu ser, veja só, ele criou pelo seu poder. Lembra o texto de Hebreus? A ideia é que flui poder, tá? E para ele, o alvo de glorificação. Ele deve ser o quê? Glorificado por nós. A pergunta é, você está prestando um culto segundo a vontade dele? Para glorificar? Meus irmãos, isso é de suma importância. Nós estamos aqui para cultuar. Agora, para glorificar a Deus, tem que ser como? De acordo com a vontade dele. E como que eu vou saber isso? Está aqui. Está aqui. Só que hoje em dia, o que pegou moda, o que pegou força, chama-se humanismo. É agradar o ser humano, o homem. Isso é muito ruim, porque como o alvo deixa de ser a glória de Deus e passa a ser o gosto do homem. E a igreja deixa de ser um corpo de Cristo e passa a ser um supermercado, aonde o cidadão escolhe a mercadoria que quer. Ah, eu não vou nessa igreja porque eu não gosto, aquela outra é boa, eu vou lá, porque é do meu gosto. Não está olhando a Bíblia, do meu gosto. E igreja não é supermercado. Não é escolher mercadoria. Porque escolher mercadoria é lá no mundo, é humanismo. Tem que agradar o cliente. E os irmãos não são clientes. Os irmãos devem ser adoradores e refletir a glória de Deus. Cultuar o Senhor. Gente, esse é o princípio de tudo. Se nós não olharmos para as coisas dentro do seu princípio, por que estamos aqui? Para agradar pessoas ou agradar a Deus? Culto. O nome culto já mostra. É o Senhor Jesus. Não podemos perder esse foco nunca. Senão,
deixa de ser a razão do culto. Então, tem instruções na Bíblia quanto ao culto? Tem. Em dois lugares. 1 Timóteo e 1 Coríntios. Instruções quanto ao culto. Começa aonde? Começa aqui. Nós temos que entender a missão. Se nós não entendermos a missão que Deus colocou para o homem, nós não vamos sequer entender a razão de ser do culto, do nosso viver. Muito bem. Versículo 17, Claudinho. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é antes de todas as coisas. Ele não é um ser criado, como os testemunhos de Jeová colocam. Ele é Deus. Então, Davi, já conversei sobre isso com certas pessoas, e a gente fica até sem sair, né? Aí Cristo, entende o seguinte, Deus amou muito a maneira que deu o seu único filho, né? Aí quando você fala o único filho, fala que é posterior a Deus. Não, porque a Bíblia mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aí fica sem... Isso. Mas fica sem ação no sentido, depende do texto certo. Nós vamos... tem texto que trabalha essa questão. Tá? Nós vamos chegar nisso. Tá? Mas tudo bem. O importante é entendermos a questão aqui. Jesus, sendo Deus, é antes de todas as coisas. E sendo Deus, tudo subsiste. Acabamos de ver em Hebreus. Tudo é mantido pelo poder da sua palavra. Tá? Ele sustenta todas as coisas, inclusive você e sua família. Porque aqui nós estamos falando de família, de casal. A família é uma criação de Deus. Não é o que a gente tem ouvido aí na nossa sociedade, no pessoal da política da esquerda, que fala que casamento e família é uma criação do homem. Gente, está na Bíblia, Deus criou. Está aqui, estamos logo na criação. Então, eles querem quebrar essa sequência. Então, eles começam a propor o quê? Casamento do mesmo sexo. Casamento com incesto. Pai com filha. Esses dias eu vi que teve alguma... acho que foi um filminho de desenho de criança, que o tema por trás era isso. O pai muito triste porque a filha dele não queria casar com ele. E todo o cenário, todo o enredo, assim, promovendo a união dos dois. Esse é o mundo, ensinando criança. E se a gente não ficar esperto, a nossa família começa a receber esse tipo de ensino. Tá? Então, o Senhor, Ele é a razão de sermos. Versículo 18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Gente, aqui está a chave. Por quê? Porque os textos a respeito de culto, eles apresentam uma questão de hierarquia. O pai, o filho, o marido, a esposa. Na ordem do culto público. É um argumento teológico que está aqui no Gênesis. E nós vamos entrar no texto lá na frente, só quero que vocês lembrem disso. Está aqui. Esse texto, ele está apontando aqui para o Éden. E está apontando para a igreja. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, é o primeiro a vencer a morte, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos entender essa questão aqui. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é a origem, o princípio, o governante da igreja, por ter o quê? Primazia. Note que existe uma dupla referência aqui. Ele é criador da igreja
e como primogênito dos mortos. Ele é o primeiro a vencer a morte e trazer a vitória e o derramamento do Espírito logo em seguida, criando a igreja. E governante em todas as coisas. Agora a questão é a seguinte: o Senhor Jesus tem tido primazia no seu casamento, no seu culto de adoração a Ele? Primazia. Esse é o princípio que rege tudo, gente. Aqui está ligado aqui a refletir. Versículo 19. Prove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Muito bem. Tal culto ao Senhor é necessário, porque esse termo residisse, que aqui se encontra, traz a ideia de habitação permanente e não de visita temporária apenas. É o corpo de Cristo, habitação permanente, ele é o cabeça. É permanente, não é temporário. Tudo isso está envolvido aqui no quê? Na minha maneira de entender a igreja, de entender a minha participação numa igreja local que está dentro da igreja universal. O que é a igreja universal? Todos os crentes da terra. O que é a igreja local? Cada uma delas. Então nós temos que entender que estamos numa igreja local que está inserida dentro da igreja universal. E essa igreja, ela tem orientações específicas de como o Senhor quer ser adorado. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho bonito, não é do jeito que eu acho legal, não é do jeito que eu acho que eu tenho que agradar um ou outro. Não, quem tem que ser agradado é Ele. É Ele. Não podemos perder essa perspectiva. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, falei ainda no domingo na ceia, né? Fomos comprados por sangue, por meio dele, de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, a obra da reconciliação que nós vimos em detalhe no domingo, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele reconciliou tudo no sangue dele. Agente da reconciliação, trazendo todas as coisas sob a sua autoridade e controle, ou para a salvação, ou para juízo. Como assim? O que crê, salvação. O que não crê, condenação, porque está debaixo da ira de Deus. Não foi reconciliado. Mas os que foram reconciliados devem glorificar e adorar Deus da maneira como Ele coloca que deve ser feito. Versículo 21. E a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Meus irmãos, quem éramos nós antes de Jesus? Filhos do diabo. Inimigos no entendimento. Tudo o nosso entendimento é contrário. É só ver tudo que esse mundo tenebroso fala a respeito das coisas de Deus. São contra, são inimigos. Por quê? Porque as obras deles são malignas. A grandeza de Cristo e da sua obra, ela deve ser visualizada, refletida em nossas vidas. E nossas vidas devem exibir o verdadeiro culto e adoração a Deus. No culto. Hoje estamos falando só de refletir.
Vamos falar de reproduzir, vamos falar de representar, vamos trabalhar esses textos que estabelecem o princípio básico, daí vamos para os textos de Coríntios e de Timóteo. E vamos ver como que Deus quer a estrutura de uma igreja e como Ele quer que funcione o culto. Não é do jeito que a gente quer, não, gente. É do jeito que Ele quer. E a vós outros também outrora, muito bem. A grandeza de Cristo, então, aqui, está sendo produzida e mostrando o quê? Um passado sem Deus, pelas vossas obras malignas. O passado é sem Deus. E a ação de salvação, quem tem? O ofendido, não o ofensor. Deus que está ofendido, mas quem age para salvar é Deus, não é o homem. O homem não tem mérito, o homem não tem ação. O homem está morto espiritualmente. Morto não tem ação. Versículo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Note, tem um passado maligno, mas tem um presente de reconciliação. Está em Deus, aquele que crê, mediante a sua morte, para apresentar diante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No presente. E como que deve ser o meu e o seu presente? Um presente reconciliado. Aonde nós devemos ser o quê? Santos, separados, consagrados e não rebeldes. Devemos ser o quê? Inculpáveis, sem defeito. A ideia aqui é do sacrifício de cordeiro. Lembra do estudo de Páscoa que eu dei? O cordeiro ficava do dia 10 ao dia 14 separado. No 14º dia eles iam verificar se o cordeiro não tinha mais problema nenhum, se era perfeito. Essa é a ideia. Sem defeito significa isso. Nós devemos ser ovelhas sem defeito. Assim como era escolhido o cordeiro para o sacrifício. E devemos ser irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Livre de acusações. O nosso presente, livre de acusações. O nosso passado é maligno. O nosso presente tem que ser livre de acusações. E aí ele avança para o versículo 23, aonde ele vai estar visualizando algo futuro, ou nós glorificados. Por favor, vamos ler aqui, depois a gente vai ler mais um versículo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Opa! Quando foi pregado a toda criatura? No tempo de Paulo. Poxa, mas o pessoal de missões fala, Jesus volta quando for pregado o evangelho para todo mundo. Está vendo? Baseado no que eles estão falando isso? Isso aqui está falando que já foi pregado o evangelho a todo mundo naquela época. Então não depende disso. E não vai depender disso hora nenhuma. Porque a hora dele voltar, ele vai voltar. Quem ele vai, quem não é, ele fica. Não depende nada disso. Capítulo 1, aqui mesmo de Colossenses, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do Evangelho. A esperança que vos está preservada aonde? Nos céus. Aqui ele está apresentando um aspecto futuro, um futuro glorificado. Aqui contém a ideia do quê? Voltando lá no nosso versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Aqui a ideia de uma casa bem alicerçada, firme. Ou seja,
numa fé que nós devemos ter, capaz de enfrentar terremotos como essa casa. Provas. Nós só vamos crescer na fé através de provas. Só que a casa tem que ser alicerçada e firme na fé. Isso vai nos colocar na condição de um futuro glorificado. Para concluir, capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele. Quando Adão pecou, lá atrás, no Gênesis, ele corrompeu a imagem de Deus no ser humano. O homem deixou de ser a imagem perfeita, plena de Deus. Se tornou morto espiritualmente. E ele precisa crer, nascer de novo, ser ligado novamente a Deus para começar a refletir e ter um ideal, ser como Cristo. Então, a humanidade se tornou o quê? Imagem e semelhança de Adão, caído, morto. Mas nós temos o quê? Nos revestir do novo homem, que faz o quê? Busca o conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Gente, essa é a minha motivação de me empenhar tanto em extrair do texto bíblico aquilo que vai ajudar vocês a crescerem no conhecimento. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É essa a questão. Esse tipo de exposição bíblica, verso a verso, que deve ser feita. Então, a busca do conhecimento da palavra, que vai trazer o quê? Uma transformação de vida pela ação do Espírito Santo em nós. Porque Ele que ilumina. A compartilhar da imagem de Deus e refletir a imagem dele. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Existe uma missão que o marido deve ser o guardião. E o primeiro item é o quê? Refletir a imagem de Deus. E a esposa deve estar na mesma missão que ele, submissão. Ser auxiliadora idônea do marido na missão de refletir a imagem de Deus neste mundo tenebroso. Esse é o conceito. Se nós não entendermos a base do conceito, nós não vamos entender o porquê de certa estruturação do culto que ele deseja que haja. Ok, meus irmãos? Por hoje, seus irmãos gravaram bem a questão do refletir. Claudinha, daí eu vou te passar também a formulação aqui, tudo que eu escrevi, se puder. Mais um trabalho para você, está cheio de serviço. Davi Paulo é Novo Testamento, né? É. Então, Davi é aqui. Aí é Moisés. É ali, Colossenses 1:3, né? Isso. Aí Paulo não participou do verso que está lá. O verso da Isso. Por exemplo. Aí ele está lembrando que foi pregado a toda criatura, né? Aqui Colossenses. Aí foi Paulo. Aí foi Paulo. Aqui já tem igreja. A igreja de Colossos. Para quem ele escreveu a carta. Tá? Vamos lembrar que quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quem foi? Deuteronômio. Moisés. Até Moisés não tinha nada escrito. Nada. Era só oral, era só verbal. Até Moisés. Moisés está mais ou menos 1450 anos, mais ou menos, antes de Jesus. Ou seja, começou a ter coisa escrita não faz tanto tempo assim não, gente. Né? E Moisés está relatando a criação, porque ele teve na criação? Não, porque o autor das Escrituras é o Espírito Santo.
Então, muito do que é comunicado é o próprio Deus que está comunicando. Ok, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé e encerrar? Queremos, Senhor, termos as nossas mentes dirigidas pelo Teu Espírito para compreendermos a Tua Santa Palavra e podemos discernir todo o Teu ensino e o Teu intento com o conhecimento em nossas vidas. Que possamos ter discernimento, possamos estar plenamente ligados a Ti e possamos estar dirigidos por Ti dentro da Sua vontade e Te adorando, Te glorificando dentro dos propósitos, dentro da maneira como o Senhor se agrada. Que assim possamos fazer, no nome santo de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?